Olha só, nessa aula a gente vai falar sobre pessoas, fidelização, metas e foco. Essa aula é sensacional, vai trazer muita clareza para você, dando continuidade ao que a gente está construindo. Tudo isso são peças no quebra-cabeça que a gente está montando e você, de forma prática agora, vai conseguir evoluir um pouquinho mais no seu mapa. Pegou as perguntas do modo anterior? Trouxe para cá? Traz suas dúvidas para cá. A gente vai responder tudo aqui agora. Se por acaso nessa aula não esclarecer nada de dúvida da sua outra aula, olha só, você está assistindo essa aula em uma plataforma. Você tem um acesso direto que você pode falar com os membros aqui, outras pessoas, outros alunos também, ou com o meu time, ou até comigo. Então coloca aqui, joga a sua dúvida no ar, deixa o time te ajudar, deixa as pessoas que já conseguiram fazer te ajudar. Você sabe qual é a pirâmide de Maslow do conhecimento? A melhor forma de você aprender é quando você ensina alguém. Então pergunta, porque você retendo essa dúvida, você está impedindo alguém de aprender melhor a te ensinar. Olha que louco isso. Então seus melhores professores são o grupo. O que gera mais transformação na nossa vida são as pessoas que a gente anda, é o ambiente que a gente vive. Deixa esse ambiente aqui te ajudar, tá? Mas isso não tira de mim a responsabilidade de fazer. Fique à vontade, se não quiser, manda para a minha equipe, que a minha equipe responde. Se for necessário, eu mesmo entro em contato contigo e te respondo. Mas você não vai sair daqui com nenhuma dúvida, beleza? Vamos começar? Vamos lá, operação, pessoas, fidelização, meta e foco. Vamos fazer uma recapitulação da jornada, tá? A gente já compreendemos profundamente o valor de medir, já reconhecemos os números essenciais de finanças e marketing, que na verdade impulsionam e ajudam no crescimento. Agora, a gente vai mergulhar nas outras dimensões críticas que completam o diagnóstico completo do seu negócio. Tá? O que faz você ganhar ou perder. Nessa aula a gente vai explorar operação, pessoas, cultura e fidelização e experiência. Aprendemos a escolher a métrica que mais importa, OMTM, para definir metas SMART, que geram resultados reais. Calma que eu vou te explicar o que é isso aí, fica tranquilo, tá? O que você dominará hoje? O que você vai aprender hoje aqui nessa aula? Presta atenção, o que você vai aprender aqui? Eficiência operacional, gestão estratégica de pessoas, você vai sair dessa aula sabendo disso. Retenção e encantamento, foco em uma métrica, ok? Isso aqui é o que eu vou te passar nessa aula. Então não acelera, não bota na velocidade 2 aqui, vai ser rápido. Dimensão da operação, a engrenagem da eficiência. Olha só como isso aqui é importante. Operação é a engrenagem que faz o serviço acontecer de verdade. Engloba toda a infraestrutura física, equipamentos, processos internos, capacidade instalada e a experiência operacional do dia a dia. Uma operação bem gerenciada maximiza a utilização de recursos e melhora drasticamente a experiência do aluno. O tamanho da sua operação e tudo que ela envolve é tudo que faz com que você tenha ou não tenha resultado. Basicamente é isso. Vamos falar de alguns passos, de alguns pontos. A capacidade instalada. Quantos alunos sua academia suporta por horário sem comprometer a qualidade? É uma métrica que você precisa saber, tá? Quantos alunos ela comporta sem comprometer a qualidade? Beleza, vamos falar das low cost aí, rapidinho? Cara, você tem academia aí, se a gente for olhar pelo número, né, pelo público real das academias hoje, um número excelente dentro de uma academia é 28% de alunos frequentarem as academias mensalmente. 28%. Então eu estou falando de 72%, 72% das pessoas que matricularam na academia, elas não frequentam a academia. Olha que louco isso. Sabe por quê? Imagina só, eu tô falando de Goiânia aqui, tô falando de Goiânia para vocês. Aqui em Goiânia tem a academia Blue Fit, que tem 5 mil, 6 mil, 7 mil alunos. Imagina se esses alunos vão todo, divide por 10, 15 horas. Imagina se todo mundo vai todo dia. Me fala o tamanho da academia que vai comportar essa galera. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, beleza. Matheus, qual sentido isso faz? Você precisa saber para entender a capacitação máxima de operação, tá? Aí você vai saber quanto você pode operar no espaço que você tem. Talvez você esteja operando na baixa. E aí você pode melhorar, pode colocar mais gente, horário, vai te ajudar nisso. Ocupação real. Quantidade de alunos presentes dividido pela capacidade total disponível. Eu tenho uma capacidade presente, 100, e a capacidade total disponível é de quê? 200. Então eu vou ter a minha ocupação real, tá?
Tempo de espera. Quanto tempo o aluno aguarda para ser atendido na recepção ou acessar os equipamentos? Isso na internet você tem, a gente fala de segundos, né? Mas na sua academia a pergunta é, quanto tempo de resposta, qual o tempo de resposta para uma ação do seu aluno? Quando o seu aluno tem uma ação que você incentivou ele a ter, em quanto tempo você responde? Em quanto tempo você atende? Se você conseguiu trazer ele para sua academia, em quanto tempo sua recepção atende ele? Em quanto tempo sua consultora de venda está ali pegando na mão, oferecendo um café? Em quanto tempo depois que ele entra, ele consegue sentar no aparelho e fazer? Em quanto tempo ele consegue ser atendido quando ele passa a catraca? Em quanto tempo ele fica perdido sozinho, porque o professor foi atender outra menina ali e deixou o cara ali a primeira vez na vida na academia? Isso tudo é um sinal e é um KPI, é uma maneira de você trazer uma informação para uma operação, tá? Ferramentas para uma operação eficiente. Sistema de gestão, né? Plataforma como eu falei para vocês, Evo. Aqui a gente colocou essa integração com o Gympass e registro. Meu time colocou isso aqui porque, enfim. Mas esquece de Gympass, cara. Esquece de Gympass. Esquece isso aqui. É porque ela tem também sistema de operação, tá? Mas a ideia é um sistema que controle entrada, saída, contas a pagar, receber, enfim. Essa é uma das ferramentas, a gente falou na aula passada. Organização de processos, ferramenta como Asana ou Trello, Notion, que eles organizam rotinas operacionais, manutenção preventiva de equipamentos, escalas de limpeza, checklist de abertura e fechamento, aplicativos de check-in, reduzem filas na recepção e melhoram significativamente a experiência do aluno desde o primeiro contato. Olha só, aqui eu estou falando de tornar visível operações invisíveis. Então, se eu tenho aqui a gente na mentoria, se você já deve ter feito, ou então se não fez, vai fazer, é um manual de operação. A gente cria manuais para várias operações da academia. Um manual geral, um manual de regras, enfim, mas um manual operacional sobre a abertura e fechamento da academia. Pô, uma academia que tem muita televisão, uma academia que tem muita esteira, uma academia que tem várias coisinhas que tem que acontecer. Quando é que elas acontecem? Qual é a ordem delas? Se você não tem tudo isso de forma clara, como um método para se fazer todo dia de forma consistente, você está destruindo seus aparelhos, você está contando com imprevistos acontecer e você está tirando qualquer possibilidade de atrair uma boa experiência para o aluno. Por quê? Você fica na mão do cara que abre ou na mão da pessoa que opera. Como não tem uma regra, ela cria a regra dela. E aí depois você não pode reclamar. Então cria um manual de operação que você pode colocar ele no Trello, pode colocar ele em planilhas, pode colocar ele no Notion, você pode colocar onde você quiser. Você pode ter ele impresso, tá? Impresso no papel, que a pessoa abre e lê o manual. O que eu faço agora? Verifico se não tem nada em cima das esteiras, verifico ali se está tudo na tomada e ligo o disjuntor. Ou ligo o disjuntor, mas antes eu verifico se a extensão ali, se o fio lá está desligado. Que aí depois eu ligo o disjuntor, depois eu vou e ligo as esteiras. Tem toda uma sequência, depois eu ligo as televisões, qual canal que fica. Tá sem volume com volume, tem tanta coisinha que acontece, tudo isso são processos. Eles têm que estar organizados, tá? Dimensão, pessoas e cultura. Equipe alinhada e motivada. O maior ativo que você tem na academia, empresário, é o seu time. Talvez você está aqui, hoje é empresário, dono de academia, porque você fazia parte de um grande time. Talvez você foi o cara que fez esse time crescer, que foi o grande líder desse time. Não tem um outro caminho a não ser o sucesso e a prosperidade para quem tem um time eficiente e uma cultura de excelência. Não tem como. Então, o seu time, sim, eles são a ponta da lança, eles estão ali na frente. Todos os processos você investiu. Olha só, a tua vida inteira tu pegou, investiu, estudo, emprego, ralou pra caramba, conseguiu juntar uma grana, ou conseguiu recursos, abriu uma academia que foi teu sonho, fez a academia crescer, tá? Tudo isso que você fez a vida inteira, tudo isso que você fez a vida inteira, hoje ela tá na mão do seu time. Os sonhos que você quer realizar com a tua família, sucesso, né, que é sucesso, que significa sucesso para você, tá na mão do seu time. Tá na mão do seu time. Então não adianta você pegar teu time e jogar eles lá para trás, na fila de merecimento e pertencimento. Eles são ponta de lança, eles são o que fazem acontecer. Eles são o maior ativo e o maior valor da tua academia. Então, cara, não deixa de investir no teu time. Falei, cara, às vezes tem empresária aqui, mulher,
Então, amados, queridos, seu time é o maior ativo. Seu time é um ativo. Você deve estar com uma caneta aí na mão, nem um papel. Você vai pegar agora, você vai escrever assim, ó. Escreve aí agora, escreve, vai. O meu time é o maior ativo da minha academia. Escreveu? Legal. Então vamos lá. Descrição de função. Ó, colocar a pessoa certa no lugar certo, treiná-la adequadamente e prepará-la para o próximo nível é fundamental para o sucesso sustentável do negócio. A gente tem duas visões aqui. Eu vou te falar essa visão que está aqui no slide, para você ir acompanhando o raciocínio, e vou te falar outra depois. Primeiro, descrição de função. Tarefas diárias claras e responsabilidade bem definida para cada posição. Para muita gente, isso aqui é cobrança. Para um bom gestor, uma boa gestão, isso aqui é clareza. Clareza traz poder. Papel e caneta, anota. Clareza traz poder. A melhor coisa para alguém que faz parte de uma equipe é saber qual é a função que foi determinada para ela naquele cargo. O que é esperado daquela função que ela executa. Como ela pode metrificar, qualificar e quantificar o que ela mesma operou. Cara, se eu sei todos esses dados, se eu sei se eu estou fazendo bem, eu sei se eu não estou fazendo bem. Eu não preciso esperar se o chefe tá de cara feia. Eu sei que não é para mim, mano, porque eu estou entregando o resultado. Isso traz clareza para a operação, isso traz engajamento para o time. Por quê? O time sustenta a academia, ele entende o trabalho que ele está fazendo. Logo eu sei o que ele não está fazendo, o que eu faço? Vou ajudar. Entende? Como você faz o trabalho de todo mundo ficar melhor? Então vamos lá. O cargo tem que ter uma descrição. Qual a tarefa diária de cada cargo? Qual a responsabilidade do cargo? Objetivo de resultado. Resultado esperado e mensurável. Cara, qual o resultado que esse cargo tem que ter? Exemplo, um consultor comercial precisa fechar X matrículas por mês. Exemplo, se eu tenho uma campanha rodando e eu tenho um time comercial atuante, eu tenho entrada de 100 leads por dia, eu tenho que entrar em contato com o lead assim que ele entra. Vamos supor que eu tenho um funil aí que vai fazer os primeiros contatos, uma automação. Tá? Mas na fase que compete o comercial, quando chega esse contato para mim, quando tem esse agendamento, eu tenho que atender mais rápido e eu tenho que atender quantos que entram. Cara, se são 100 que entram, que chegam no final para o comercial, eu tenho que atender os 100. Agora, desses 100, quanto eu tenho que transformar em vendas? Aí é o CAC que você vai fazer ali atrás, é uma métrica. Né? Se você tem uma boa operação que está rodando 10, 20, 30% de conversão, e de repente isso cai para 5, para 3, aconteceu alguma coisa antes lá no funil. E aí é só você observar. Mas a meta do time comercial, primeira meta, cara, é atender tantos. Se entra 100, eu tenho que atender 100. Tá? A conversão é uma outra métrica, que pode ser logo após essa. A conversão tem que converter de 20 a 30%. Tá? Como é que eu sei? Se a gente tem uma qualificação de lead, se a gente tem um perfil de cliente que está entrando normalmente, todo dia ali, e eu tenho uma queda muito brusca, é só eu observar o que aconteceu no processo de venda. Talvez um vendedor, talvez alguém não estava muito bem, talvez alguém não conseguiu fazer um método legal, talvez alguém não atendeu quem tinha que atender. Então você começa a entender onde é que está a falha na operação. Cara, olha como é que é lindo a gestão. Gestão é lindo, velho. Indicadores de performance, métricas específicas que medem a performance individual e coletiva. Acabei de falar aqui. Adiantei o processo. E plano de desenvolvimento. Cursos, mentorias, feedbacks estruturados e caminho de crescimento profissional. Turnover, alto custo, turnover, vamos lá. Presta atenção aqui nesse nomezinho. Turnover. Quando o turnover está alto, custa caro. Cada colaborador que sai, ele representa um investimento em recrutamento, treinamento e perda de processo. A estratégia mais lucrativa que você pode fazer na sua empresa é a retenção de talentos. Não faz sentido você dificultar a vida de quem está trazendo dinheiro para a sua operação. Não faz sentido você não investir nas pessoas que estão colocando a cara a tapa para vender o teu sonho. Primeiro, não faz sentido de jeito nenhum em relação a propósito, emocional, qualquer ele que seja, porque os caras são o que fazem, eles que trazem a percepção de valor, o dinheiro, tudo relacionado ao seu negócio. Como não faz sentido em relação ao investimento. Você
provocar a saída de um colaborador por dificultar a vida dele, empresário, você está aumentando o teu custo de operação. Porque recrutar, porque o processo funciona assim, ó. Recrutar, contratar, treinar, acompanhar, validar e celebrar. 6 passos, todos eles envolvem custos. Investe no seu time, deixa quem tem que ficar, quem tem os princípios e valores. E não deixa de investir, porque quando você não investe, você está tratando mal. Quando você não investe, você não está validando, você não está gerando uma cultura. Quando você tem um time onde eles passam por especialização, por treinamento, cara, é lindo isso. A galera cresce junto. E ele entende que para ele crescer, ele precisa fazer a empresa crescer. O cara que não sabe disso é o que vai trabalhar para ser personal a vida toda. Ferramentas eficientes para gestão de pessoas. Pesquisa de clima organizacional. Usa o Typeform ou Google Forms para medir satisfação, engajamento e identificar pontos de melhoria no ambiente de trabalho antes que virem problemas sérios. Rolar formulários, reuniões de feedback. Você pode fazer isso internamente na sua equipe. Gestão de PDIs, Notion ou Trello, organizam planos de desenvolvimento individual. PDIs, planos de desenvolvimento individuais. Eles acompanham treinamentos e criam um histórico de evolução profissional de cada membro do time. Se você tem um histórico de treinamento, por exemplo, fazer o treinamento de vendas, e aí você tem vários módulos, conforme os módulos vão acontecendo, automaticamente quem está participando tem como você entender se está sendo produtivo ou não. Porque o que está gerando de diferença no resultado? Aí tem duas coisas aí que você pode medir. O treinamento está trazendo ferramentas eficientes, aplicáveis e possíveis para o meu time. Eles entenderam e estão conseguindo fazer? Beleza, o treinamento é top, tá? Então como é que está a operação? Mudou? Mudou, a galera mudou o atendimento, tá? E o resultado? Trouxe? Não, então não adiantou nada. Por que não está trazendo resultado? Talvez um treinamento muito bom, mas ele não tem aplicabilidade. Ou talvez todo mundo está fazendo, mas não está levando a sério. Quando você tem esse PDIs, você acompanha o crescimento dentro do treinamento. A evolução se mede no final do treinamento e se mede depois de um tempo de operação. Então, se eu tenho uma vez por mês um treinamento, acaba-se o treinamento e ele foi sobre vendas, sobre retenção, foi sobre engajamento, ele foi sobre cultura, eu tenho que medir como era e no final do mês, o que virou. E qual a diferença que teve no mês passado? Se não teve nenhuma, não teve aplicação. Eu tenho como cobrar, eu tenho como fazer uma reunião de feedback e entender onde é que está o erro. Mas se eu nem treino meu time, como é que eu vou cobrar? O que eu vou cobrar? Fica à mercê deles entregar um bom serviço para você. Recrutamento estruturado, processo de seleção por competência, garante contratação assertiva. A gente gosta muito, eu gosto muito de falar, assim como o Vale do Silício hoje contrata, né? A principal métrica de verificação hoje sobre uma competência dentro da sua empresa é a maestria emocional. Então, o primeiro ponto é comportamento, como lida com as emoções, como é com pessoas. E a primeira coisa que a gente faz numa contratação, a primeira coisa que eu faço, sentado com um cara aqui na minha frente, sabe o que é? Pego o telefone, fala, me dá o telefone da tua última academia que você trabalhou. Qual o telefone do teu chefe? Posso ligar para ele? Fala, vou ligar para ele aqui, fiquei caladinho aí, eu vou perguntar de você. Na frente do cara. E aqui pergunto, pô, você conhece fulano de tal? Tranquilo. Deixa eu te falar. Você contrataria ele de novo hoje, se tivesse oportunidade? Esse cara fala assim, pô, nem maluco, eu já não te contrato. Ah, mas foi ele falando, eu já não te contrato, por quê? Cara, se seu ex-patrão não te contrataria de novo, é porque é algo que você fez de muito ruim ali. Então, vamos entender? Eu vou perguntar, claro, por quê? Porque se esse cara falar assim, pô, cara, não contrato porque ele ficou um profissional muito caro. Ele é muito bom e para o carro que eu tenho aqui não estava conseguindo pagar. Opa, peraí. Então você contrataria, você só não tem condição de pagar. Sim, aí é uma outra história. Mas não contrataria por incompetência e tudo. Então, assim, isso é um método de recrutamento que eu uso. Ensino meus mentorados a usar, vocês vão aprender a fazer isso também. Mas você já está aprendendo, na verdade. Aí você pode usar isso como uma estrutura. Mas o ideal é você fazer entrevista baseada em comportamento que vai prever a performance futura do cargo. Esse cargo, ele compete o quê? Ele compete sistema, TI,
envolvimento só com o computador. Esse cara tem que saber de inteligência emocional, tem para ele conseguir lidar com frustração de cobrança. Mas esse cara tem que ter um bom relacionamento de equipe? Tem. Porque esse cara está com um time, ele está numa sala, tem pessoas ali dentro. Mas o que vai trazer resultado para mim? Que o cara fica com fone o dia inteiro ali. Ele aprender sobre conexão com pessoas, aprender a princípios básicos de relacionamento interpessoal, ou é sobre compromisso, horário, entregar resultado, metas. Eu tenho que entender o que eu quero de cada cargo. Eu não quero muito esse cara se especialize em maestria emocional. Eu quero que ele se responsabilize com metas, com gráficos, com organogramas, não com pessoas. Então, quando eu entendo o que cada cargo me entrega, eu entendo o que ele precisa, eu sei como procurar. E eu vou encaixando cada pessoa no seu lugar. Aqui é um grande erro também. Rituais de gestão, essa é a parte que é essencial, tá? Reuniões semanais de acompanhamento e mensais de feedback estruturado. Se mantém um alinhamento, identifica o obstáculo e celebra a conquista do time. O seu time tem que estar alinhado 100% o tempo todo. Você não acorda todo dia motivado. Você não acorda todo dia, legal, vou destruir. Não. Você acorda, tem dia que nem quer acordar. O seu time é assim também. Então, esse alinhamento, ele vai entendendo que sim, existe uma margem de compreensão, que ninguém é perfeito, somos humanos, mas existe uma margem de entrega. Então, se você não está tão bem, beleza, quem do time vai segurar a onda? Tá? Quem do time vai ajudar? Família não se abandona, time não se abandona. Família não deixa brecha. Quem sabe o que eu estou falando é quem foi no Legendários. É isso aí. Vamos lá? Tomar uma aguinha aqui? Dimensão, fidelização, experiência. Retendo e encantando. Retenção. Uma coisinha básica aqui. Se você vende plano mensal, você está cavando sua cova. Ah, Matheus, por quê? Cara, todo mês é uma venda. Quanto custa fazer uma venda? A força que você faz uma venda de um mês é a força que você faz uma venda de 12 meses. Qual é o sentido que você está trabalhando com uma venda? Porque você tem medo de vender. É só isso. Então, se eu falo de retenção, eu estou falando de vender planos mais longos e me responsabilizar em manter o cliente durante todo esse plano ativo e feliz com a escolha dele. A gente tem que pegar o carregador ali. Deixa eu pegar lá. Tem como ligar na tomada? Então, curtindo o conteúdo da maneira aí? Dá pra ouvir? Tá legal? É um conteúdo bacana pra todo mundo isso aí. Onde é que é a tomada aqui? Qual lado? Ixi, não chega lá não. Tem gente que passa o dia todo gravando aqui, o dia todo. Liga lá que eu peguei o negócio aqui. Top, hein, meu? Caja garganta, hein, velho? É nesse modelo de ler, mano, é bom demais. Pelo menos o módulo 1 consigo terminar de gravar. São 6, mas os outros eu vou fazer mais curtinho. Até vou pegando aqui a manha. Como eu sempre gravo mais assim, cara, ou gravo lá em casa assim, com videomaker, o pessoal do marketing, você acaba ficando distraído com as coisas que estão à sua volta, você não percebe que tá demorando tanto. Aí quando você vem para cá pro lugar desse aqui mais estruturado, aí você percebe que dá para talhar mais, sabe? Consegue uma água para mim? Por favor? Pode soltar aí. Tá rolando? Ah.
Então, olha só, conquistar um novo aluno custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um aluno ativo. Assim como conquistar também mudar também, contratar um novo funcionário. Olha aqui. Vamos lá, ó. Você conquistar um novo aluno, cara, ele vai custar para você de 5 a 7 vezes mais do que você manter o aluno que você tem. Então, um maior investimento. Por isso, retenção é tão importante. E quando a gente fala de fidelização, não é apenas reter o aluno, é encantar, é envolver. De forma consistente e transformar clientes em promotores apaixonados do seu negócio. As métricas essenciais para dimensão de fidelização e experiência do aluno. Churn, anotem isso. Percentual de alunos que cancelam mensalmente. Churn elevado, a gente tem muitos alunos cancelando mensalmente. Qual foi o churn do mês? Quanto mais baixo, melhor a métrica. Tempo médio de permanência. Quantos meses o aluno permanece ativo? NPS. Diferencia promotores entusiasmados de detratores insatisfeitos. National Promoter Score. Não sei se é national. É uma métrica para você medir a satisfação do cliente. E é muito simples de fazer. LTV, quanto cada aluno gera em receita ao longo do relacionamento com você. Taxa de renovação, percentual de contratos que renovam automaticamente. Existem algumas maneiras de fazer isso aqui. Tem a renovação ativa, tem a renovação recorrente. O que é a renovação recorrente? Não é todo mês. É quando, antes do plano vencer, esse cara já tem um plano renovado. Então, tem contratos que a gente, antes de vencer o plano, ele já está sendo renovado. Então, o cara tem que avisar se não vai ficar. Várias estratégias de contrato aqui, de planos, que a gente vai aprendendo no caminho. Mas as métricas essenciais que você precisa ter para você medir a dimensão de fidelização do seu negócio são essas. Churn, tempo médio de permanência, NPS, LTV e taxa de inovação. Essas 5 métricas aqui, elas vão te levar para outro nível, tá? Estratégias que funcionam: onboard de 30 dias, garantir primeiras vitórias e acompanhamento mais próximo nos 30 primeiros dias. Gamificação, recompensar a frequência e criar desafios motivadores. Comunidade ativa, grupos exclusivos de eventos, desafios sociais, envolvimento com alunos, com o time. Pesquisas em momentos chaves, D mais 14, D mais 45, D mais 90, pós-matrícula. Pesquisa que você faz dentro de um modelo ou um protocolo de treino. Por exemplo, você faz a matrícula, em 14 dias você faz uma reavaliação, em 45 dias você faz outra avaliação, em outro encontro com o professor. Você pode criar uma jornada onde o seu aluno tem vários contatos com você, porque nesses contatos você consegue sentir um pouco mais sobre o calor do relacionamento. Se está tendo envolvimento, se está tendo entrega, se ele está satisfeito ou não. Então, são os produtos que a gente fala, né? Você vai ter uma aula aqui só sobre como criar produtos. Upsell inteligente, personal trainer, nutricionista, quais são as alavancas de ticket médio que você tem dentro do seu negócio?
O que aumenta o seu ticket médio? Quais são os... O que ele pode comprar lá dentro para aumentar o seu lucro? São os upsell. Então essas são as maneiras práticas que, se você não sabia como fazer, agora você já tem aqui, tá? Estratégias que funcionam, essas aqui são comprovadas, e métricas essenciais, você precisa só dessas para você começar a explodir no teu mercado. Quando eu falei no início daquele OMTM, One Metric That Matters, a métrica única que importa agora. A única métrica que importa. Em vez de tentar melhorar tudo simultaneamente e diluir seus esforços, a gente vai aprender uma coisa assim, ó. Aonde você foca, existe poder. Aonde você foca é onde você tem energia. Quanto mais você foca em uma coisa só ou em menos coisas, maior é o teu poder de resolução ou de resultado. É o poder do foco, né? A única coisa. Tem uma máxima do Steve Jobs e ele fala assim, ó, a primeira coisa que você tem que saber do seu dia, a primeira coisa que você tem que saber do teu dia quando você acorda, quais são as 3, 2 ou uma única coisa que você vai focar hoje. Se são 3 coisas, você vai focar só em 3 coisas e se envolver na sua vida. Se é uma coisa, você vai focar só nessa coisa. Porque quanto mais você opera em uma direção só, mais energia você tem durante o caminho. Mais focado você fica. Você consegue ver dificuldades, se você estiver acelerado, você não conseguiria. Então, é muito importante trabalhar, né, esse OMTM. Então, vamos lá. Selecione uma única métrica de maior impacto para os próximos 90 dias. Isso aqui já é uma função para você. Todo time deve conhecer, acompanhar e trabalhar focado nessa métrica. Tá. Cara, 90 dias. Você pode trazer para 60 dias. Uma única métrica que é o foco de vocês. Qual é a maior gargalo que você tem? Qual a métrica mais ruim que você tem aqui? É o tempo de permanência? É seu LTV? É o seu churn? Tá? É as suas rematrículas? É a sua venda? Foca nessa métrica, 90 dias, e você vai criar várias ferramentas aqui, junto com o seu time, para aumentar essa métrica. Vamos ver como a gente vai fazer? Muitos leads, pouca matrícula. Foque em taxa de conversão. Melhore atendimento, treinamento comercial e follow-up. Pronto. Sem mimimi. Eu tenho muito lead entrando, Matheus, eu tenho pouca matrícula. O que está acontecendo? Foca em taxa de conversão, não está convertendo. O funil está vindo, muito lead está chegando, mas pouca matrícula, não está convertendo. O que eu preciso fazer? Primeiro, melhorar o atendimento, o treinamento comercial e o follow-up. O que é o follow-up? Aquele cara não fez a matrícula, aquele cara não gostou, como é que eu entro em contato com ele depois? Para onde ele foi, esse cliente que disse não a primeira vez? Eu tenho que fazer pelo menos 8 contatos com esse cliente. 8. Eu vou ter que receber 8 nãos dele. Se você tem isso aqui bem alinhado, você converte 60% a mais em follow-up do que foi vendido normalmente. Tá? Matheus, a conversão tá boa. O churn que tá alto. Foque em retenção. Churn alto é cancelamento. Onboarding, experiências e programas de fidelização. Foca em ter mais contato com o teu cliente. Foca em ter mais experiência com ele. Ouvir mais teu cliente no caminho. A retenção tá boa, Matheus. O que tá ruim é o lucro. O lucro tá muito baixo. Beleza. Foca em ticket médio. Upsell, cross-sell, valor percebido do serviço. Pausa tudo. Para o tempo aí pra você entender e ouvir isso agora. Aumentar o ticket médio não tem a ver com aumentar a mensalidade da academia. Não tem a ver. Aumentar o ticket médio, aumentar o quanto eu ganho daquele aluno dentro do processo que acontece na academia. Cara, eu posso vender programa para ele. Eu posso vender passeio para ele. Eu posso vender colete salva-vida. Eu posso vender corda para ele pular. Eu posso vender treinamento. Eu posso vender personal. Eu posso vender plano de nutrição. Eu posso vender uma cozinheira para cozinhar na casa dele, final de semana. Eu posso vender uma planilha ou uma plataforma de treino para ele fazer nas viagens que ele viaja. Tem tanta coisa que eu posso aumentar meu ticket médio. Eu posso abrir uma loja. Posso vender raquete beach tennis. Posso vender água. Posso vender o que eu quiser. Existem só 3 maneiras de você ganhar dinheiro com a academia. 3 maneiras, anote isso. Uma, você abrindo uma academia
para colocar muita gente cobrando muito barato. Então, um modelo low cost, onde você tem o ganho por volume. Então, é muito aluno pagando barato para você conseguir, né, ganhar muito. Você ter um ambiente onde você tem poucos alunos, mais exclusividade, mas que pagam um ticket mais alto, é uma maneira também de você ganhar dinheiro. Segunda maneira. E a terceira maneira, e única, só tem essas três: vender alguma coisa para um desses dois. E essa aqui, vender alguma coisa para um desses dois, é onde você pode aumentar seu ticket médio. Você não precisa aumentar a mensalidade. Se você tiver um bom engajamento ali, cara, você está vendendo aula, vende a camiseta, aí você vende um boné, vai ter uma corrida, um grupo de corrida, aí você vende um treinamento, tem infinitas coisas. E é nisso que a gente trabalha muito com vocês aqui. Matheus, meu lucro está saudável, o meu crescimento que está lento. Foque no custo de aquisição para o cliente, seu CAC. Otimize marketing e aumente eficiência na aquisição. Quando a meta OMTM for alcançada, celebre a conquista escolhida, depois vai para a próxima métrica prioritária. Foco disciplinado gera resultado extraordinário. Foco disciplinado gera resultado extraordinário. É o que eu tenho de recado para você. Como eu posso construir essas metas? Vamos lá? Metas SMART, transformando metas em ação. Metas vagas geram resultados vagos. Metas SMART são específicas, SMART é de specific, mensurável, atingíveis, relevantes e temporais. Uma fórmula comprovada para transformar intenção em resultado concreto. Vamos lá. SMART, que é o S aí, mas nossa que é o E. Específica, tá? Diga exatamente o que você quer melhorar. Aumentar a taxa de conversão de leads. Essa é sua meta específica. OMTM, eu escolhi uma. O SMART vai fazer essa meta acontecer. Eu vou fazer o método SMART com essa meta. Primeiro, ela tem que ser específica. Eu quero aumentar a taxa de conversão de leads. Beleza. Mensurável. O que é mensurável? Cara, eu tenho que entender se ela é possível ou não. De 20% para 35%. Eu tenho que ter clareza nessa meta. Eu tenho que saber o que eu quero dessa meta. Eu sou específico? Aumentar minha taxa de conversão? Tá, mas aumentar? 1% é aumentar, não é? Ganhar mais dinheiro. Beleza. Eu te dou R$1 a mais. Você não tinha. De tudo você tem, pode ter 1 milhão na carteira. 1 milhão e 1. Te dou R$1. É ganhar mais dinheiro. Mensurável. Quanto? Quanto? É quantificar, tá? Define o quanto? De 20% para 35%? Aumentar a taxa de conversão? Eu quero aumentar o número de matrículas? Em quantas matrículas? Ou em quantos por cento? Tá? Atingível. Aqui vem onde a galera para. Porque você cria uma meta, e aí o cara ele começa a fazer de um jeito que ele nunca vai conseguir. Aí ele para, fala que é muito difícil, é uma gestão. Coloca uma meta impossível. Não, a sua meta ela é atingível no tempo pré-determinado. A gente falou de 90 dias. Essa meta é atingível? É possível atingir em 90 dias? Se não for, traz para baixo. Se for fraca, traz para cima. Não sabe? Troca ideia com o time. Quem são seus conselheiros? Quem são seus gerentes, seus gestores? Ok? Seja realista com seus recursos. Não prometa dobrar o resultado se não há estrutura para isso. Relevante. Aqui é se você vai fazer ou não. Conecte diretamente a sua OMTM, conversão, churn, ticket médio ou CAC. Você tem que saber se essa meta é relevante diante dos resultados que você tem, de métricas que você vai utilizar. Então, ela é relevante para mudar as minhas métricas de conversão, churn, ticket médio ou CAC? Ela vai alterar o que eu quero de resultado? Porque talvez ela não altere o que você quer. Então, você tem que conectar essa meta de forma que ela seja relevante diante da operação que você quer ter mais resultado. Ok? Temporal. O último, T. Estabeleça quando. Em quanto tempo? 90 dias? Em 90 dias, prazo definido, criar urgência e foco. SMART. Você faz isso com todas as metas. Você faz isso com as suas pessoais, você faz isso com as da academia. Você está vendo que a gestão, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas devagar você vai encaixando tudo? Isso é um processo, tá? Daqui a pouco não é nem você que está operando isso. Exemplo de meta SMART aqui na prática, tá? Aumentar a conversão de leads em matrículas de 20% para 35% em 90 dias, garantindo atendimento aos leads em menos de 30 minutos após o primeiro contato. Ponto, é uma meta.
Ela é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante e ela é temporal. E agora, repete isso e faz as suas. Vou te dar a tarefa prática agora dessa aula, tá? Tarefa prática dessa aula agora, para você executar tudo que a gente falou aqui. Agora é hora de você colocar a mão na massa. Você vai executar essa tarefa para consolidar o diagnóstico completo da sua academia e preparar o plano de ação que vai gerar resultados reais. Isso aqui vai me dar o diagnóstico. Isso é o diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, a gente vai criar o plano de ação, ou MAP, Massive Action Plan. Eu gosto de usar muito MAP. Que esse MAP vai ser direcionado para as dificuldades e para as metas que a gente criou. E agora, depois disso, eu vou começar a trazer o resultado. Mas eu vou saber se o resultado vai chegar ou não, quando vai chegar ou não, e quanto eu vou investir para ter resultado, e aonde eu vou investir. Olha que legal isso, cara. Você vai sair desse escuro que você tá. Já no primeiro módulo aqui, você assistiu nem 1 hora, 2 horas de aula, e você já vai resolver o problema da tua academia. Te falei que ia ser bom. Vamos lá. Primeira tarefa. Número 1, primeira tarefa. Operação. Mapeie horários de maior e menor ocupação. Meça o tempo de espera na recepção. Calcule percentual de no-show. E identifique horários ociosos que podem ser melhor aproveitados. Você vai fazer isso, ou você vai explicar para alguém do seu time que pode fazer isso, que está envolvida nisso, fazer. Ok? 2, pessoas. Atualize o organograma. Você vai criar a descrição de função e objetivos para cada cargo. Primeiro você vai criar os cargos, o organograma são os cargos, tá? Depois você vai criar a descrição do cargo, a função do cargo e o objetivo para cada cargo. Você vai calcular o turnover do último ano e proponha um plano de reconhecimento para reter talentos. Cara, aqui é a hora que você vai trabalhar com a gamificação do seu time. Turnover é quantos saíram no ano passado, porque isso te custou dinheiro. Talvez você nem saiba disso. Agora, como eu vou fazer para melhorar esse número esse ano? Cara, você vai criar eventos, você vai criar treinamentos, você vai criar momentos para valorizar o seu time. 3, fidelização. Avalie o churn. Avalie o churn em tempo médio de permanência dos alunos. O churn está alto ou está baixo? Qual o tempo médio de permanência dos alunos na academia? Aplique a pesquisa de NPS com alunos ativos. Você vai aplicar a pesquisa de satisfação. Preencher de 1 a 10, 0 a 10. Eu esqueci o nome da planilha. Você vai aplicar o NPS, uma pesquisa de satisfação, pode ser de perguntas, pode ser de carinhas, pode ser de 1 a 10, enfim, coisa simples. Faça a pergunta que você quer que o seu aluno responda e crie um ambiente para que ele responda isso de forma agradável. Porque se você depender do humor dele, do dia, do momento, talvez esse cara não vai nem te dar atenção. Então você tem que criar esse momento também. Esboce um programa de fidelização ou onboarding de 30 dias. Cara, cria uma sequência de atendimentos que seu aluno vai passar para que ele tenha mais tempo para poder até falar das coisas que ele gosta e não gosta na academia. Quem te dá o destino são eles. É ele que fala se você está acertando ou errando. Então, faz isso. E número 4, OMTM Smart, escolha uma on-metric, uma única coisa, e coloca o Smart em cima dela, né? Escreva 2 metas Smart relacionadas e agende reuniões semanais de acompanhamento do seu time. Depois que você fez a meta, escolheu o OMTM, fez a meta Smart para aquilo ali, você vai acompanhar semanalmente com o seu time se está rolando ou não. Bem, eu acredito que você está com bastante ferramenta na mão, e aqui embaixo, de forma clara, estão todas as tarefas que a gente passou. Assim também como alguns formulários de algumas ferramentas que a gente falou aqui em cima, MTM, Smart, né, para ser um pouco mais claro. Só depende de você. Se você está fazendo até aqui tudo que está sendo proposto, você está gerindo de forma excepcional o seu negócio. E aí a gente vai conseguir encontrar o valor que você tem, os seus gargalos e como a gente vai fazer um plano de ação para resolver tudo isso. A gente está só começando, mas acredite, sua cabeça já está assim, né? Então se prepara, porque o que vem por aí é muito melhor. Até a próxima aula.